para poder nós iniciarmos, eu quero ler um texto da Bíblia junto com você, para a gente ter uma referência e nos dar um ponto de partida, que vai ser em Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Vai ser o texto que nós vamos ler. Amém. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, faz assim com a mão, assim, ó, para trás. Deixa só eu fazer uma observação aqui. Normalmente, coisas que ficaram para trás, elas servem para quê? Só para eu poder olhar assim, aquilo me machucou, e eu volto a olhar para frente. Você está entendendo? Coisa que fica para trás, tem que ficar onde? Eu olho, observo, puxa, errei aqui, e volto a olhar para frente. Vamos continuar no texto, vai lá. Mostra aí, gente. E uma coisa eu estou fazendo, que é prossigo para... Então eu deixo as coisas para trás e agora prossigo para... prosseguir para o alvo. Prosseguir para o alvo. Tanto erros quanto acertos que aconteceram no passado devem servir de base para nos orientar para a caminhada em direção ao alvo. Você está entendendo isso? É só para isso. Não pode, os erros, as coisas que aconteceram que me machucaram no passado, de verdade eu estou falando para você que não travam o meu coração, não. Já teve um período no início do meu ministério que isso acontecia, eu ficava travado. Hoje não. Serve para eu olhar e falar assim, puxa vida, aprendi com aquilo, mas prosseguir pro... Feche seus olhos, coloque a mão no coração, vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças por este dia, te dar graça pela vida de cada irmão, de cada pastor e de cada líder que está aqui, e te dar graças pelo que o Senhor está fazendo nessa conferência. Ó meu Deus, entrego esse momento da sua palavra nas suas mãos, porque é um momento muito importante para nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos receber direcionamento do Senhor. Que o seu nome seja glorificado nessa hora, somente o seu nome seja glorificado. Nós oramos como igreja no nome de Jesus. Se você concorda, pode dizer amém. Deixa eu aproveitar para dar um parabéns especial para o meu querido pastor Michael, que fez aniversário ontem, e aleluia. E também, me perdoem aí os irmãos que têm músico e que são músicos bons, mas o melhor baixista do Rio de Janeiro, o meu querido Gabriel Coutinho, que está lá, parabéns, parabéns. Esse menino é top demais e tem um coração muito precioso. Bom, é bom, irmãos, quando nós ouvimos erros que as pessoas elas cometeram, porque isso nos ajuda a aprender com o erro delas. Eu vou falar para você, normalmente quando eu estou com uma pessoa que ela está crescendo muito e ela está tendo muito resultado, normalmente eu pergunto, me diz aonde você errou. Me diz o que você fez no meio do processo que você errou. Isso é muito importante para mim. Eu já acho que não é muito legal quando você escuta uma pessoa que ela só acerta. Você fala, aí você olha para uma pessoa que só acerta, você fala assim, cara, eu não vou chegar nesse lugar nunca. Você olha o cara que só acerta, você fala assim, cara, eu não dou conta de fazer isso. Mas na verdade todos nós erramos. E o propósito de eu compartilhar essa mensagem é mostrar para você de que apesar dos nossos erros, nós podemos experimentar o milagre e a bênção de Deus. É bem possível que alguns erros que eu vou compartilhar aqui com você fala assim, puxa vida, eu já fiz isso, ou estou fazendo. Porque líderes erram, gente. Líderes erram. Todos nós que estamos liderando, estamos tentando acertar. E nessa de tentar acertar, acaba que a gente comete erros. E muitos erros. Você quer ver uma coisa? Quantos aqui
que já cometeram muitos erros na caminhada, bota a mão na cabeça e fala assim, ai, ai, ai. Tem gente que está falando assim, ai, 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 ai. Sabe de uma coisa? Eu sei que eu continuarei errando, pastor Carlos, eu sei disso. É por isso que essa conferência, o tema dela é F5, upgrade, atualização. Deus sabe que a gente está tentando ir para o alvo acertando. Eu sei que eu vou errar, mas há um segredo nisso daí. O segredo é aprender com os erros e consertar eles. Esse é o segredo. Bom, o primeiro erro que eu cometi, que me trouxe um atraso no crescimento da minha vida ministerial, eu acredito que um atraso no crescimento da igreja, foi agir com ingratidão com alguém que um dia acreditou em mim quando eu não era nada. Um dia, eu agi com ingratidão com uma pessoa que investiu em mim, acreditou em mim quando eu não era nada. E isso atrasou em pelo menos uns 2 anos o que Deus está fazendo na minha vida hoje. Como que foi isso, pastor? Eu estou dizendo aqui essa experiência, eu nunca falei isso aqui publicamente, já falei já com a minha família, com alguns líderes que caminham próximo comigo e com a pessoa que eu agi de ingratidão. Mas eu estou falando isso aqui porque foi sutil demais. Escute, você agir com ingratidão com uma pessoa que um dia acreditou em você quando você não era nada, é sutil. Eu vou dizer como é que foi essa sutileza que eu caí. Eu, durante um período aqui no ministério, nós começamos a trabalhar em célula, a igreja começou a experimentar um crescimentozinho pequeno, não era um crescimento grande, um crescimento pequeno. O meu sogro, que foi o meu pastor, ele pastoreava uma igreja no Fonseca e ele adoeceu, teve um problema onde ele ia ter que diminuir a velocidade. Então ele falou para mim assim, Bruno, você assume a igreja lá do Fonseca? Eu falei para ele, olha, não dá para eu assumir, mas eu posso mandar uma pessoa para lá. E assim foi, nós mandamos uma pessoa para lá, para pastorear a igreja do Fonseca. E aconteceu que a pessoa que nós enviamos para lá, para pastorear, ela vira e mexe, vinha e trazia problema que ela estava tendo, porque o meu sogro estava lá para congregar na igreja, para ser membro, e está lá. Mas vira e mexe, trazia problema, vira e mexe, trazia problema, vira e mexe. E eu, ao invés de procurar o meu sogro, conversar com ele, ouvir a versão dele, eu me doí com aquela líder que eu coloquei, eu me doí por aquela líder que eu coloquei lá e agi de ingratidão com o meu sogro. Comecei que agir porque, irmão, você agir de maneira de ficar emburradinho e não querer fazer as coisas, irmão, isso já é a ingratidão, já é. E aí você sabe muito bem o que é a história. Você começa a ficar emburradinho, não fazer algumas coisas e botar birra aqui, até que um dia ele me chamou para conversar e ele falou assim, olha, não dá para poder ficar aqui com essa pastora, você precisa mandar outra pessoa para cá, você precisa ouvir para cá para assumir. E eu fui e falei para ele assim, ou ela fica ou ninguém fica. E ele falou, então você vai embora, eu vou colocar outro pastor aqui. Irmão, pensa em uma coisa errada que eu cometi naquela época e que atrasou em no mínimo 2 anos no mínimo o meu ministério. Porque eu agi com ingratidão com uma pessoa que um dia acreditou em mim quando eu não era nada. E isso porque eu estava ouvindo a história de uma pessoa que ela estava... Eu quis fazer uma justiça por aquela pessoa, achei que ela estava sendo injustiçada. Só que aquela pessoa caminhava comigo talvez há 4 anos, talvez 5 anos, talvez menos. O meu sogro acreditou em mim desde quando eu era novo convertido. Desde quando eu era novo convertido. Então deixa eu dar um alerta para você aqui.
Talvez alguém chega novo hoje, faz amizade com você, essa pessoa nem se compara com uma pessoa que acreditou em você quando você não era nada, que te deu oportunidade quando ninguém te dava, que abençoou a sua vida e orou por você, para você crescer e estar onde você está hoje. Não se compara. Mas essa questão da justiça que eu quis fazer, fez eu agir com ingratidão, e gerou essa dificuldade que atrasou em 2 anos. O que aconteceu? 1 ano passando tanto aperto na igreja, uma luta danada, com menos de um ano. Essa pessoa que eu fui defender ela para ir contra o meu sogro, essa pessoa me traiu, saiu da igreja, levou um monte de gente da igreja. Olha só. É por isso que atrasou em pelo menos 2 anos o meu ministério. Então, o primeiro erro que eu cometi, esse irmão tem que ter coragem para falar isso que eu estou falando aqui, foi ser ingrato. Depois que eu comecei a sofrer isso, eu falei assim, Deus começou, porque existem pessoas que elas começam a sofrer e elas não se arrependem. Eu comecei a sofrer, machucar, eu falei, cara, eu preciso consertar isso. Porque eu via meu sogro, encontrava com meu sogro ia lá visitar as crianças, minha esposa, a gente contava, mas não falava nada sobre o assunto. E um dia Deus falou para mim, você quer voltar a crescer? Conserta aquela atitude de ingratidão que você fez. Eu não sei se foi no dia do aniversário dele, ou dia dos pais, foi uma data especial, ele estava na minha casa, e eu peguei uma oferta, preparei uma oferta, diga comigo, aleluia. E eu fui até ele e falei assim, me perdoa por aquilo que eu fiz naquela época. Me perdoa, eu fui besta, eu fui ignorante, eu fui burro, e hoje eu estou pagando o preço por causa daquilo. Reconheço que tudo que eu tenho sido, é porque um dia o Senhor acreditou em mim. O Senhor me perdoa? Ele falou, te perdoo, meu filho, orou por mim, e aí depois... A ingratidão é algo terrível, gente. A ingratidão é um erro que paralisa as pessoas. E você pode atrasar a sua vida por causa da ingratidão. Você pode atrasar a sua vida, os projetos de Deus para a sua vida, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E de maneira sutil você pode ser ingrato com alguém em que você nunca deveria de ter sido, nunca. Porque era só, depois que eu parei um pouquinho, era só fazer uma análise na linha do tempo e ver quem eu era. Quando eu comecei a minha caminhada cristã e quem eu me tornei por causa da bênção dele. Faz um pouquinho o seu desenho na linha do tempo. E veja um pouquinho a história de quem você era e quem você se tornou. O que já aconteceu na sua vida depois de alguém que Deus colocou para te abençoar, para cuidar de você, para ser seu pastor, para ser seu líder, para poder proteger a gente da ingratidão. Segundo erro que eu cometi um erro muito grave de não confrontar algumas pessoas e não discipular essas pessoas em nome do amor. Não confrontar e não disciplinar em nome do amor. Porque nós, como tínhamos vindo de uma igreja, a igreja onde eu aprendi com meu sogro, não era uma igreja de tanto relacionamento, com essa visão de não perder ninguém. Era uma igreja boa, de relacionamento, mas não tinha essa questão de você ter muita paciência com gente difícil e problemática. Eu não tive isso na minha escola. Quando eu conheci o MDA, eu cheguei lá e eu vi aquilo tudo, falei, cara, os caras mandam gente difícil, gente complicada. Aí o que aconteceu? Quando eu voltei de Santarém para cá, pastor Jabo, porque eu cheguei na igreja, eu cheguei com disposição no coração para amar até o capeta. Se o capeta aparecesse, eu ia perdoar ele. Eu ia falar, tem misericórdia do diabo, gente. Aí eu saí de um extremo e eu vim para o outro. E nesse outro extremo, eu comecei
em nome do amor, não confrontar e não disciplinar algumas pessoas. Nada pode ser mais prejudicial para o crescimento da vida das pessoas e para o crescimento da obra de Deus. Você não confrontar e não disciplinar quando precisa disciplinar. A Bíblia, ela ensina que nós devemos ser simples como uma pomba e precisamos ser prudente como uma serpente. Tem hora que eu vou precisar de ser simples, amar e tal, e ter muita paciência. Eu vou ter que ter muita. Mas tem hora que eu vou precisar de ser duro. Tem hora que eu vou precisar de dar uma palavra firme. Tem hora que eu vou precisar de disciplinar de verdade. Jesus mesmo, quando ele é apresentado na Bíblia, ele é apresentado como leão e como cordeiro. Tem hora que nós precisamos ser leão e tem hora que precisamos ser cordeiro. A hora de você ser leão é a hora que você vai ter que confrontar, de falar, tá errado isso aqui, cara, não faz isso aí não. Isso aqui, vem cá. Quantos estão entendendo isso? Digam ai, ai, ai. Quem já cometeu o erro de amar demais, fala ai, ai, ai. Agora é um grande desafio isso, irmão, discernir quando é que eu tenho que amar e ter paciência e quando que eu tenho que ser duro. É um desafio isso. É um desafio onde todo dia nós vamos orando, pedindo, Deus me dá estratégia. É isso que eu falo lá, Deus me dá estratégia. Deus, como é que eu vou agir com esse aqui? Como é que é? Com esse, como é que é? Com essa, como é que é? Deus vai me dando. Então a gente precisa discernir para não cometer o erro de talvez ser duro demais ou de talvez amar demais. A gente precisa ter uma graça de Deus para discernir no meio do contexto da igreja quem é o Pedro e quem é o Judas. Porque cada um vai responder de uma maneira diferente. O Pedro, quando você é duro e trata ele, o Pedro ele engole, ele vai ali avançando, depois você chama ele com amor, trata com ele com amor, e aí o Pedro vira um pastorzão, aleluia. Agora o Judas, Jesus dá tempo, e espera a hora que o Judas decide ir embora. A gente precisa discernir isso. O Pedro você trata, fala com dureza, ele aguenta, depois ama, e aí ele se torna um grande líder. O Judas você vai levando. Desde o início Jesus já sabia quem era Judas. Vai levando e deixa. A hora que ele tem que fazer o que tem que fazer, vai lá e faça o que você tem que fazer. Terceiro erro que eu cometi o erro de insistir demais para algumas pessoas ficarem quando elas me pediram para sair. Bota a mão na cabeça e fala ai, ai, ai. Cometi o erro. Por que eu cometi o erro? Porque a pessoa, ela já chegava dizendo assim, não, pastor, eu vim aqui porque Deus está falando no meu coração que o meu tempo aqui acabou. Não, vim aqui porque Deus está falando no meu coração que eu tenho que sair. Eu falava assim, irmão, mas por que, irmão? Ô, irmão, que isso? Mas, irmão, vamos ver o que a gente precisa consertar aí. Fala aí. Não, pastor, é Deus. Ah, irmão, só faltava eu ajoelhar nos pés do cara e falar, pelo amor de Deus, não vai, eu preciso tanto de você. Só faltava isso. E aí o que acontecia? A pessoa ficava um tempo, ganhava mais força e depois arrebentava pior ainda. Antes, era preferível liberar, quando não estava com tanta força. Coloque a mão no ombro do vizinho que está do seu lado, faz um carinho e fala bem assim, irmão, fica tranquilo que vai só melhorar, fica tranquilo que vai só melhorar. Irmão, olha só, deixa eu explicar uma coisa para você aqui ensinar. Se for uma pessoa nova na fé, uma pessoa nova, um novo convertido, uma pessoa que está, sabe, capengando para caminhar, amigão, aí a gente precisa queimar todas as fichas, de verdade, queimar mesmo, queimar.
fazer de tudo. É um novo convertido, irmão, faz de tudo. É um bebê, faz de tudo. Agora, um líder maduro que já caminha contigo já há anos, vi com essa conversa? Há anos. Opa, peraí. Não é ninguém imaturo. E a pessoa ainda chega falando assim: não, pastor, eu vim aqui porque Deus já falou comigo. Ora, se Deus já falou, quem sou eu para desdizer o que Deus disse? Aí a gente fala bem assim: não, querido, vai com Deus, Deus te abençoe. Aí quando você fala assim, vai com Deus, Deus te abençoe, a pessoa, ela vai e fala para você: eu fui pedir para o pastor para sair, nem insistiu para eu ficar. Você está rindo, irmão? Não ria não, pelo amor de Deus. É complicado demais esse negócio. A pessoa chega dizendo que Deus mandou ela ir, a gente fala: tá bom, vai, Deus te abençoe. Depois ela vai reclamar e dizer: o pastor nem insistiu para ficar. Deus falou. Você está rindo, irmã? Tem que chorar. E aí, por isso que eu falo, o período de oração você precisa buscar estratégia em Deus. Estratégia, porque até para falar com uma pessoa dessa você precisa de sabedoria para poder falar. Entendeu? Sabedoria, falar: ó, irmão, é uma decisão sua, eu não quero isso. Às vezes lá no fundo a carne está querendo dizer: quer sim, quer sim, quer sim. Mas no espírito, pelos olhos da fé, fala: eu não quero isso. Eu não quero. Mas o irmão tem certeza, a decisão é sua. Eu não quero. Ah, pastor. Pois é. Eu quero estar mais atento a essa questão de pessoas maduras que pedem para ir, de deixar elas ir. Pessoas maduras. Quarto erro que eu cometi no ministério. Coloque a mão na cabeça assim e fala: ai, ai, ai. Escolher pessoas erradas para investir. Pessoas erradas, aonde se investiu tempo, investiu dinheiro, investiu dando oportunidade, investiu dando púlpito, investiu dando ensinamento. Porque quando você começa a investir numa pessoa, você acredita que aquela pessoa, ela vai frutificar, avançar, crescer. Só que nós não conseguimos saber o que vai acontecer depois, irmão. Aí é complicado quando você não avalia antes em oração: Senhor, o que é para eu dar para cada um? Porque o que acontece? Eu acredito que nós devemos investir em todos, mas cada um na sua porção devida. Quantos estão entendendo isso? Porque esse erro foi investir demais, dando coisa demais, na porção errada. E aí, irmão, é frustração atrás de frustração, frustração atrás de frustração. Pastor, eu não devo investir nas pessoas hoje, eu vou ficar cheio. Não, não é para você ficar cheio de medo, de preocupação, mas é você buscar em Deus discernimento para você investir a medida certa em cada nível de pessoa. Investir a medida certa, porque é terrível demais, irmão. Você investe tempo, investe dinheiro, você tem um monte de gente na fila, e aí você vai lá e você coloca em um que esse um vai atrapalhar tudo, e outro que estava na fila lá atrás, talvez não ia fazer isso. Faz um carinho no ombro do seu irmão e fala bem assim: irmão, fica tranquilo, porque eu também cometi esses erros. Fala para ele aí. E o que é que faz nós investirmos em pessoas erradas? Deixa eu falar aqui. Duas coisas. Grava isso aqui. Duas coisas. Pode anotar aí duas. Pastor, o que faz? Para a gente ficar atento, que é a coisa que eu fico atento. Número 1, habilidade demais.
Uma pessoa habilidosa demais é uma tentação para o pastor e para o líder, que o pastor fala assim, cara, esse cara vai arrebentar a boca do malandro, rapaz. Rapaz, isso aqui é resposta de Deus. Talvez o diabo ouviu você orando e preparou um lá e falou assim, deixa eu pintar você aqui, vai lá agora, filha. Oh Deus, obrigado. Então fique atento à habilidade. Você pode ter, e eu quero profetizar isso, que Deus vai enviar pessoas habilidosas para trabalhar ao seu lado, habilidosas para te ajudar na liderança, mas são pessoas habilidosas com caráter, pessoas habilidosas com integridade, pessoas habilidosas leais, pessoas habilidosas com coração segundo o seu coração. Aleluia, aleluia. Então a primeira coisa são pessoas habilidosas. Eu preciso ficar muito de olho nas pessoas habilidosas, como é que está o caráter dessa pessoa. Como é que está a fidelidade dessa pessoa. Essa pessoa, ela procura alinhar o coração dela, segundo o coração do pastor da igreja local. Porque Deus dá a direção para a igreja local, para o pastor. Lembra das cartas do Apocalipse? O Espírito está falando com quem? Ao anjo da igreja. Então a pessoa habilidosa demais, ela precisa ter o coração dela alinhado com o coração do pastor da igreja local. Se ela é habilidosa demais e não está com o coração alinhado, você dá um investimento, mas não dá todo o investimento. Dose, medida. E a segunda coisa, o que é, pastor? A primeira é ficar atento para não investir em pessoas erradas, a habilidade. E a segunda coisa é fique atento às palavras ilusórias. Fala ai, ai, ai. Gente, eu fui muito iludido com palavras. Muito. Fui muito iludido. Iludido com palavras, dizia, pastor do meu coração, que eu amo. Ah, você já passou por isso já também? Você já passou? Fala ai, ai, ai. Pastor, irmãos, um dos que me abandonaram um dia num culto, chamou, acho que foi num encontro, isso aconteceu mais várias vezes, e aí ajoelhou e falou, nunca vou te abandonar, meu pastor. E eu fui iludido. As pessoas mais leais pouco falam. Escreve isso. As pessoas mais leais pouco falam. Sabe o que elas fazem? Elas demonstram. Elas fazem. Elas tomam atitude. A vida delas fala muito, muito e muito. E ela não precisa ficar dizendo que te ama. Ela não precisa ficar dizendo. Até porque ela sabe que o que ela faz já é o suficiente. Então ela não precisa ficar dizendo. Mas eu cometi o erro de ser iludido por palavras. E hoje, irmão, de verdade, já falei algumas vezes aqui, querido, amém. É importante que ame o seu pastor e tal, mas eu não me iludo com isso. Não me iludo mais. Não me iludo. Faz, que aí eu fico muito mais feliz. Tá tenso esse negócio aqui. Faz um carinho no irmão que tá do seu lado e fala assim, alivia aí, irmão, alivia aí, irmão. Falei que essa palavra ia ser importante. Quinto erro que eu cometi. Não, quinto. Não importa se é 4 ou 5, todos nós estamos errando aqui, aleluia. Errar o tempo para algumas decisões. Nossa. Deixa eu falar uma coisa aqui, querido. A coisa certa no tempo errado é a coisa errada.
A coisa certa no tempo errado é a coisa errada. E eu vou dizer aqui duas coisinhas que eu errei o tempo. Primeiro, eu errei muito o tempo na questão de multiplicar células. Estávamos na época, nosso alvo, eu lembro que eu botei um banner ali atrás, quem é membro daqui sabe, líder, 300 células. E aí vamos multiplicar células. Nossa, fala assim, complicar demais. E tome-lhe célula multiplicando na hora errada, no tempo errado, no tempo errado, no tempo errado. O que aconteceu? Um monte de problema depois. Multiplicar a célula é certo ou errado? Certo, é uma bênção, mas no tempo errado, se torna errado. Então cuidado para você nessa questão de, vamos crescer muita célula, vamos colocar alvo, isso tudo é bom, é importante. Mas não... Fique muito atento para não lançar uma pressão sobre a vida das pessoas, de modo que as células elas vão multiplicar no tempo errado. Isso foi complicado. Eu errei quando tomei a decisão precipitada de abrir várias igrejas, tudo de uma vez só. Quem é que lembra disso aqui? Fala, ai. Em um ano nós abrimos, eu acho que 12 igrejas. E saímos abrindo igrejas. E fomos num pique, né? Abrir igreja é uma bênção, é certo ou errado? Certo, mas no tempo errado. Se tornou errado. E muita luta, porque eu mandei um monte de obreiro para um lado, obreiro para o outro. Foi uma loucura! Uma loucura, financeiramente uma loucura! Poxa, estamos fazendo a obra de Deus, plantando igreja, missão, mas no tempo errado. Então vai uma dica para você aqui, pastor. Talvez você fale assim, cara, eu vou plantar a igreja. Calma, você precisa fazer isso, mas no tempo de Deus, no tempo certo. Porque a coisa certa, no tempo errado, é a coisa errada. Falei, vamos avaliar. Outro erro, não vou falar o número que agora você se vira aí. Tá bom. Então, a voz do povo é a voz de Deus. Sexta. Aleluia. Eu tive o erro de tomar decisões movido pelas emoções, pelo coração. Jeremias capítulo 17, versículo de número 9, diz que enganoso é o coração do homem. Bate no ombro do vizinho que está do seu lado e fala bem assim, olha, isso aí dentro aí pode te enganar. Fala para ele aí, viu? Irmãos, coisa no coração que eu senti no coração. Sabe aquele negócio que você sente no coração? Fala assim, rapaz, eu estou sentindo de Deus aqui, que Deus está falando aqui. E não tem nada a ver com Deus. Era emoção pura. Era emoção pura. E quando nós não vigiamos para discernir o que é coisa do nosso coração, da nossa emoção, e o que é coisa de Deus, da zebra. Eu vou dizer aqui duas coisas que eu tomei decisão. Pelo coração, pela emoção. Uma delas foi quando nós éramos num espaço alugado, a igreja, naquele período, ela não tinha condição financeira de manter o que eu tinha na empresa que eu trabalhava numa empresa multinacional, tinha uma vida boa, não tinha o salário do Mano e nem do Ari Caetano, mas eu tinha um bom salário. Mas, o que aconteceu? Eu saí da empresa para me dedicar para uma igreja de 50 pessoas. A igreja não dava. Aí passou um ano, eu tinha fundo de garantia, seguro-desemprego, tinha juntado. E aí comecei, um ano, beleza. No segundo ano o negócio começou a apertar. E quando começou a apertar, veio um abençoado e falou assim, pastor, eu estou sentindo de Deus que nós poderíamos montar um negócio junto. E montar uma empresa, porque vai ser bom, que vai ajudar a sua família, e vai ajudar a obra de Deus. E eu falei assim, rapaz, eu acho que está tendo uma confirmação aqui que é de Deus esse negócio. Nada, era necessidade minha, não era nada de eu estava sentindo no coração, eu estava necessitado. Você está vendo uma coisa?
Deus tinha me tirado da empresa para eu me dedicar exclusivamente na obra. Como é que eu vou ser maluco agora de querer entrar de sócio em uma empresa para trabalhar, para montar um negócio? Fala aí. Ai, Deus me tirou para a obra, e eu vou e ainda falava assim, não, estou sentindo que é de Deus. Irmão, pense em dor de cabeça que me deu, mas deu dor de cabeça lá na empresa, deu dor de cabeça na igreja, porque eu não tinha tempo para cuidar da igreja, deu dor de cabeça na minha casa, na minha família, porque eu tive que vender carro da minha esposa, só não vendi ela, os filhos, porque estava complicado demais de ficar sem eles, mas foi difícil. Nome sujo, uma loucura. Mas o que? Sentir no coração. Você está vendo? Quer ver outra que eu senti no coração? Nós começamos a fazer aqui café de pastores. E aí o nosso café era bem pequenininho e tal, começamos a reunir. E aí começou a vir um pastor para cá junto conosco. Pensa num cara de Deus, meu amigo até hoje, abençoado, ungido. Aí esse cara começa a vir para cá, e aí começa a vir, e aí fala assim, pastor, eu estou sentindo de Deus a nossa igreja que nós temos, nós fazermos essa igreja se transformar unção do crescimento. Aí eu estava pensando assim, cara, vamos espalhar a unção do crescimento pelo Rio de Janeiro. Quando ele falou isso, eu falei assim, rapaz, eu também estou sentindo, esse negócio é de Deus. Cara, gente boa, de Deus, ungido. O que fizemos? Pegamos a igreja do cara, transformamos a igreja do cara unção do crescimento. Mandamos liderança para lá. Trouxemos o cara para cá e começamos. Só que acontece, era óbvio depois de que esse cara, ele tem um chamado para tocar o ministério dele. Não tinha essa questão, não tinha. O cara tem um chamado para tocar o dele. Mas eu não consegui discernir isso, porque levado pela emoção. Acabou que trouxe um problema sério para a igreja dele, quase traz um problema sério para a gente aqui, quase que abala a nossa amizade, graças a Deus, por ele ser um cara íntegro, de coração, muito sério. Nós somos hiper amigos. Na época fui lá na igreja, pedi perdão para os irmãos, falei, irmãos, nós vamos agora fazer igual Paulo e Barnabé e João Marcos e Paulo, vamos separar um para um lado, mas no final a gente vai se encontrar, e foi realmente o que aconteceu. Mas aquilo me trouxe dor, me trouxe noite sem dormir, me atrapalhou no avanço da igreja. Bota a mão na cabeça aí, me ajuda, falando ai, 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 irmã. Então nós às vezes vamos fazer algumas coisas movidos pelo coração, e acabamos atrapalhando o projeto de Deus. Sabe o que Moisés um dia faz? O povo está pressionando Moisés e com raiva de Moisés, porque eles queriam beber água, porque eles queriam comida. E aí Moisés vai lá e fala assim, quer saber de uma coisa, cara? O coração dele é tomado por uma emoção, às vezes meio de ira. E ele, vocês querem água? Então, pá, toma água. Aí ele atrapalhou. Ele deu água para o povo, mas ele atrapalhou a vida dele, de não tomar posse, pisar, ver a terra prometida. A emoção às vezes vai fazer você ajudar alguém, mas vai atrapalhar você mesmo. A emoção pode fazer você suprir a necessidade de alguém no momento, mas vai atrapalhar o cumprimento de uma promessa de Deus para a sua vida. É por isso que é preciso tomar controle na emoção, no coração. Porque pelo coração e pela emoção você pode perder muita coisa boa que Deus tem para você. Você está entendendo isso? Sétimo erro que eu cometi: falta de prudência em algumas decisões. Provérbios 8:12 diz que a sabedoria habita com a prudência. E nós, quando nós estamos na liderança, normalmente, quantos aqui são líderes de verdade? Digam aleluia. Poxa vida, meu irmão, diga aleluia. Normalmente um cara que está na liderança de verdade, ele é um cara proativo, ele quer resolver as coisas, ele bota a mão e faz, eu vou fazer, quantos aqui são assim? Um líder
que é assim proativo, ele precisa vigiar muito para ele não ser imprudente em algumas decisões. Me diz uma, pastor. Tem várias, eu vou dizer uma. A gente vai crescendo e aprendendo. Quando nós compramos esse terreno aqui, que foi construir esse prédio aqui, irmão, nós tínhamos 100 e pouquinhas pessoas. Já falei em alguns testemunhos que nós tínhamos R$12.000 em caixa para começar a cavar a primeira sapato. Isso aqui era um mangue, esse prédio aqui. E aí eu falei assim, vou começar esse negócio, senti, né, no coração, Deus falando, vou começar. Beleza, tudo bem, Deus falou para começar. Mas o que veio depois, eu acredito que foi tudo emoção minha e falta de prudência. Por quê? Eu fui, meu irmão, para poder construir, isso aqui foi levantado em 8 meses, esse prédio aqui, em 8 meses, com uma igreja de 150 pessoas. Irmão, mas eu fui fazendo cada loucura, eu peguei empréstimo aqui, eu tinha conta em 3 bancos, então aí eu peguei empréstimo na conta, nós abrimos, não emprestava dinheiro para a igreja, o banco é difícil de emprestar dinheiro, e aí eu tinha 3 contas, abrimos uma conta num outro banco, numa pessoa jurídica, pegou dinheiro aqui, pegou dinheiro ali, e botou ali, e quando acabou, e comprava um monte de coisa com cheque, e estourava o cartão, Irmão, que loucura. Não faço mais isso. Eu não faço algumas coisas, eu arrisco, mas a loucura e a falta de prudência... Irmão, eu acho que foi mais de 2 anos para poder conseguir dormir, para colocar essas coisas em ordem. Porque foi uma loucura. Falta de prudência. A loucura foi tão grande que um dia eu cheguei em casa olhando as coisas assim, eu falei assim, rapaz, o que eu posso vender aqui? E pensei assim, a Valéria deve estar valendo tanto, o Bruninho tanto. É uma brincadeira. Vendi carro, uma loucura. Falta de prudência. Agora, 2017... Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, 2016, 2017 foram anos muito bons, onde o meu ministério começou a crescer um pouquinho no Brasil. E aí, toda semana tem um lugar, toda semana tinha gente me convidando para ir para tudo quanto é lugar, toda semana. E aí, o que eu fui fazendo? Não, pastor, você pode me ajudar aqui, me servir? Sim. Pastor, você pode aqui? Sim. Você pode aqui? Sim. E todo mundo que é assim queria 3 dias, outro queria 4 dias, outro me levava para um lugar e falava assim, você vai ficar 3 dias aqui, mais 2 dias ali, mas eu sim. Falta de prudência, quase que eu arrebento com a minha saúde. Falta de prudência. Erros que eu cometi. Pergunta para o teu vizinho que está do seu lado, e aí, quantos erros você cometeu? Posso te falar, irmão? Aqui eu falei 7, eu tinha 20 para falar, mas pensei em colocar isso em um livro, o que você acha, hein? Ah, boa, né? Tá, mas no meio desses erros, todos, eu tive alguns poucos acertos, eu vou falar rapidinho aqui para você, sobre os acertos que eu tive. Primeiro deles, qual acerto, pastor, que você teve? Reconhecer os meus erros e correr atrás para consertá-los. Irmãos, todos podem errar, todos líderes erram. O diferencial de uns para outros é o reconhecimento do erro e voltar para consertar o que fez de errado. Então eu acredito nisso. Henry Arnold, um famoso cartunista americano, diz: o homem sábio questiona a si mesmo, o tolo, ele questiona aos outros. Nós só reconhecemos os nossos erros quando nós constantemente estamos olhando para dentro de nós, olhando para os nossos próprios erros, questionando a nós mesmos e não os outros. E aí eu vou dar uma dica para você aqui, seja você líder, ovelha ou pastor, pare de ficar questionando os outros e querendo encontrar erro nos outros. Comece a se olhar no espelho e veja os erros que você está cometendo, que está atrapalhando a sua vida com Deus, está atrapalhando você de crescer na igreja local, está atrapalhando você de ser um líder melhor. Olhe os seus próprios erros. É isso que faz a gente crescer.
Segunda coisa que eu acertei. Isso aqui é bom demais. E eu acredito que os irmãos sabem que isso é uma verdade. Buscar atualização e conhecimento constante. Gente, eu sou um fominha por coisas novas. Eu estou toda hora buscando aprender coisa nova. Isso aqui é algo que abençoa a minha trajetória como líder. Buscar ler, você tem que ler. Você tem lá um acervo de livros lá embaixo. Livros bons, coisas que eu já li. Pega e lê, você precisa atualizar. Eu peguei uma declaração do John Maxwell dizendo que ele no mínimo lê 4 livros por mês. Eu anotei lá na minha parede. Eu quero estar lendo no mínimo 4 livros por mês. Nem que de repente está finalizando o mês, eu só li um. Eu pego 3 pequenininhos desse daí que tem assim, aleluia, 4, aleluia. Você está entendendo? Mas tem que buscar atualização constante. Isso foi uma coisa que eu acertei, que eu tenho acertado. Porque toda atualização, ela faz bem para o líder. Toda atualização faz o líder funcionar melhor. Funcionar com mais eficácia. Você está entendendo? Produzir melhor atualização. Você pega, por exemplo, aí um aparelho de telefone, que você quer que ele tenha novos recursos, você precisa fazer o quê? Você precisa atualizar, porque vem novos recursos. O problema é quando você vai atualizar um aparelho que ele é antigo, aí você atualiza ele no software novo e ele fica... Ele não funciona o novo e nem funciona os antigos, para tudo. Sabe o que é isso? É um líder que ele quer experimentar novos resultados, mas a sua carcaça da mente ainda está antiga. Ele está vendo os novos resultados que as pessoas estão alcançando. Ele fala assim, cara, eu quero isso. Mas a mentalidade dele ainda continua velha. Novos resultados que aí trava tudo. Oh, meu Deus do céu, outra coisa que eu tenho acertado, ser uma pessoa de atitude. Eu acredito que um dos grandes acertos na minha liderança é colocar em prática e executar aquilo que alguns líderes ainda estão pensando dentro do seu quarto. Eu estou colocando em prática coisas que alguns líderes receberam de Deus há 3, 4 anos atrás, e talvez eu recebi muito tempo depois, e eu fiz o negócio acontecer. Esse eu acredito que foi um dos maiores acertos. E eu quero que você dê um tapinha no ombro do vizinho, tá do céu, e fala assim: levanta e vai fazer o que você sabe que tem que fazer. Aleluia. Dá aí um aplauso para Jesus aí. Faz o negócio acontecer, irmão. Chuta a bola e fala: vamos começar o jogo. Você está entendendo? Faz o negócio acontecer. Então, muita coisa de atitude, fazer, vamos lá, vamos realizar. E depois todo mundo se vira: pastor, e agora? Vamos lá, gente, Deus vai ajudar, Joga o chapéu do outro lado do muro e sai correndo para pegar. Ter atitude. O outro acerto: ser totalmente perseverante. Muitos desafios aqui no ministério, eu acredito que nós conseguimos romper como equipe, como líderes, por causa da perseverança. A questão da construção da obra, irmão, foi perseverança, muita fé e, falar: não vou desistir. Problemas de rebeldia, de rebelião na igreja, muita perseverança. Problema no período da implantação da célula de discipulado, que parecia que você falava e ninguém entendia nada, muita perseverança. Você está entendendo? Olha, o nosso café de pastores, que hoje reúne uma média de 300 pastores todo mês, ele
era lá embaixo, com 10 pessoas, e eu preparando mensagem lá, boa, dar conteúdo bom para os pastores, e eu falava assim, meu Deus do céu, será que vai mais de 10 hoje ou menos? Lembra, pastor Jabas? Era lá embaixo. E acho que foi pastor Jabas, alguém falou para mim, que uma vez eles estavam vindo aqui, rapaz, será que o pastor Bruno vai continuar com aquilo ali mesmo? Você que falou? Aí continuamos, está aí, ó. Será que você vai continuar com isso que Deus já confirmou na sua vida e Ele falou para você executar? Ou você vai parar, você vai perseverar ou você vai parar? O que é que vai acontecer com você? Quando 2 Samuel capítulo 17, quando Uzai aconselha a Absalão a respeito de Davi, que Absalão começou a gerar divisão com Davi, e Absalão estava pensando em ir lutar contra Davi. E aí Uzai fala para Absalão, melhor dizendo, Absalão, você conhece o seu pai, cara, seu pai, ele deve estar como a ursa no campo roubada dos cachorros. Teu pai é um homem de guerra, cara, não vai lá não. Ele estava dizendo, irmão, seu pai Davi é um cara que não vai entregar os pontos fácil não. Ele está como um homem de guerra lá no campo. A gente tem que ser assim. Não vou entregar os pontos fácil não, irmão. E por último, para terminar, eu acredito que uma coisa que eu tenho acertado é de ter um coração disposto para servir as pessoas e disposto para poder fazer relacionamento. O que nós estamos tendo aqui, nessa conferência, é uma reunião de pessoas que fazem parte de um relacionamento que eu tenho feito. Vou servindo pessoalmente, vou servindo pela internet, vou servindo no WhatsApp, gente que está há muito tempo, amigos que estão aqui com a igreja, que trouxeram a igreja, gente que todo mês vem aqui, pastor, a gente quer estar junto. Mas por que isso? Porque eu valorizo o relacionamento, são pessoas que para mim são importantes, cada um é importante, cada pessoa é valiosa, cada pessoa é especial. E aí se somos pessoas boas de relacionamento, irmão, um relacionamento pode transformar a sua vida do dia para a noite, escute. Por isso, pastor, mas qual vai ser o relacionamento? Irmão, seja bom com todo mundo, seja um coração bom com todas as pessoas, queira ajudar e a servir a todos. Um dia, Deus traz a colheita para você. Por favor, fique de pé.